Cá estou eu mais uma vez para continuar a análise sobre a diversidade paisagística do estado da Paraíba. Agora chegou a vez da mesorregião do Sertão Paraibano. Vamos conversar um pouco sobre essa mesorregião que tem o clima do tipo tropical típico. Acontece que a mesorregião do Sertão Paraibano, ela é completamente dominada pelo clima tropical típico, que é o conhecido clima tropical subúmido, que tem índices pluviométricos que giram em torno de 800 a 900 milímetros por ano, né? Como você sabe, esse é um índice pluviométrico superior à região da mesorregião da Borborema. Isso porque lá embaixo do Planalto, lá embaixo na Depressão Sertaneja, a gente tem aí a ação, das chamadas chuvas ou dos chamados rios voadores, que são aquelas massas de ar que vêm se deslocando lá da floresta amazônica e conseguem chegar inclusive até o sertão paraibano. Obviamente, a distância faz com que a intensidade, a umidade seja já bem baixa dessa massa de ar, por isso as chuvas são bem restritas. O mais interessante é que apesar de essa mesorregião ela não ser tão árida como a mesorregião da Borborema, fatalmente é uma região que também sofre com a seca. Lembrando, pessoal, que a seca ela não é um problema ambiental. A seca é um fenômeno natural que atinge toda a região do semiárido brasileiro. Fatalmente, você precisa sim enxergar a seca como um fenômeno natural, mas como um problema de ordem social, um fenômeno de ordem política. É muito mais visível que você entenda a seca como um acúmulo de sucessivas políticas de insucesso, de um histórico de abandono do poder público sobre essa região e essa população, o que fez com que ao longo dos anos se acumulasse aí uma série de problemas sociais associados à falta de água, à falta de segurança hídrica dessa população. Na aula sobre as bacias hidrográficas a gente acaba conversando um pouco melhor sobre isso. Uma característica importante dessa região, do clima dessa região, são as chuvas mal distribuídas durante o ano, E isso acaba provocando aí uma dada hostilidade climática que dificulta ainda mais o desenvolvimento das atividades associadas à agricultura. Bom, como você pode ver no mapa, a meso do sertão, ela tem 7 micro-regiões e dentro dessas 7 micro-regiões a gente vai ter uma diversidade paisagística relativamente pequena. Quase todo o sertão ele é ocupado basicamente por uma paisagem eminentemente uniforme. Agora vamos conversar sobre os compartimentos geomorfológicos, sobre os aspectos geomorfológicos da mesorregião do sertão. E o primeiro compartimento geomorfológico do sertão é a conhecida Depressão Sertaneja. Logo que nós descemos os contrafortes, logo que nós descemos a escarpa ocidental ou oriental da Borborema, na verdade, quando nós descemos a escarpa ocidental da Borborema, nós encontramos lá embaixo a conhecida Depressão Sertaneja. Ela se localiza na retaguarda dessas encostas ocidentais do Planalto da Borborema e ela é uma extensa área que apresenta-se pediplanizada. Epa, que história é essa de área pediplanizada? Bom, uma área pediplanizada é uma área que foi rebaixada pela ação da erosão durante milhões de anos. A depressão sertaneja, na verdade, ela é o resultado da ação e do acúmulo de milhões de anos da ação erosiva, sobretudo dos rios. Durante milhões de anos, os rios foram escavando o relevo dessa região, junto com os rios, o vento, as chuvas. Bem, diversos agentes intempéricos foram ajudando a provocar esse rebaixamento do relevo nessa região. Acontece que este processo de rebaixamento do relevo, ele também é conhecido como pediplanação. Inclusive, essa região da depressão sertaneja também pode ser conhecida como os pediplanos sertanejos. Dessa forma, a gente precisa lembrar que a altimetria dessa região ela varia entre 250 a 300 metros de altitude, então um relevo de altimetria reduzida, mas existem alguns morros isolados que são os conhecidos Inselbergs. Vamos só observar um pouco melhor a questão dos Inselbergs.
No processo de periplanação, no processo de rebaixamento desse relevo, acontece que algumas rochas elas são mais resistentes do que as outras. E aí, dessa forma, essas rochas elas acabam, né, não sofrendo um desgaste tão grande como as rochas do seu entorno, quanto as rochas da periferia, e eles ficam preservados na paisagem. Os Inselbergs são muito conhecidos na paisagem do sertão, também conhecidos como os morros testemunhos. Nessa imagem que você está vendo no slide, você percebe exatamente onde fica lá o conhecido ou a conhecida Pedra do Tendó. Essa é uma imagem que foi capturada lá da escarpa ocidental da Borborema, e lá embaixo você vê exatamente a conhecida depressão sertaneja ou os pés de plano sertanejos. Com um pouco mais de cuidado você consegue inclusive observar a rodovia que liga as cidades de Teixeira até Patos, ou a cidade de Teixeira até Patos, que fica no sertão da Paraíba. Bom, aí está a imagem dos nossos queridos Inselbergs. Para quem conhece o sertão da Paraíba sabe que esse é um tipo de fenômeno, esse é um tipo de evento geográfico, evento geológico muito comum na paisagem, esses morros testemunhos. Acontece que, como você observa na própria imagem, essas rochas elas não foram soerguidas durante o seu processo de formação. O que aconteceu foi o rebaixamento de suas áreas periféricas, e aí essas rochas, por serem mais resistentes do que as que estão ao seu redor, acabaram aflorando no relevo. Aí está a paisagem ocupada. São muitos e muitos Inselbergs que ocupam a paisagem do sertão paraibano. Bom, vamos aí falando um pouco mais dos aspectos geomorfológicos do sertão paraibano. Bom, além da área pediplanizada, que é uma área de relevo cristalino, nós temos dentro do sertão uma bacia sedimentar. Opa, peraí, professor. Eu achei que bacia sedimentar na Paraíba só tinha na zona da mata, só tinha no litoral. Pois é, no meio do sertão, lá no alto sertão paraibano, nós temos a conhecida bacia sedimentar do Rio do Peixe. Ela fica localizada no extremo noroeste do estado e ela tem cerca de 75 quilômetros de comprimento, fica ali nas proximidades do município de Pombal. Bom, todos nós paraibanos conhecemos muito bem essa região, né? Próxima a Sousa, próxima a Pombal. É uma região onde houve um acúmulo de sedimentos, inclusive, como todos nós sabemos, há um tempo atrás houve aí a descoberta de algumas jazidas de petróleo, que é um tipo de combustível fóssil. É sempre bom associar, né? Lembrando que combustíveis fósseis, eles só são encontrados em áreas de relevo sedimentar. Então, existe aí, né, uma associação da característica do relevo com o tipo de mineral que é explorado. Então, a bacia sedimentar do Rio do Peixe é o segundo compartimento geomorfológico que a gente tem na mesorregião do sertão da Paraíba. Bom, o terceiro compartimento geomorfológico que a gente consegue observar na Paraíba ou no sertão paraibano são as chamadas serras sertanejas. Corresponde a um conjunto de serras que se dispõe no sudoeste do estado, no sentido leste-oeste. Durante as nossas aulas, a gente insistentemente veio falando sobre a conhecidíssima Serra de Teixeira. Nessa região é inclusive de onde a gente encontra localizado o conhecidíssimo Pico do Jabre, o ponto mais elevado do estado da Paraíba, com 1.197 metros. Né? Não é difícil, inclusive, encontrar, né, sobre o topo dessas serras antenas de telefonia, de televisões, exatamente para aproveitar, né, a elevada altimetria na reprodução dos seus respectivos sinais. Na imagem, podemos observar nesta imagem aí do mapa, onde está representada a escarpa ocidental da Borborema, exatamente essas serras sertanejas, onde está aí a Serra de Teixeira, no extremo sul do nosso estado. Lá no sertão, na parte sul do sertão, você tem aí um prolongamento do Planalto da Borborema, é aí que estão as chamadas serras sertanejas, ok? Então, o sertão da Paraíba é a mesorregião que vai encerrar essa análise que nós fizemos durante, né, algumas aulas, onde nós
fizemos uma leitura sobre, basicamente, a característica climática, a característica geomorfológica de cada uma dessas mesorregiões. Próximas aulas, vamos estudar as bacias hidrográficas, vamos estudar o clima, a vegetação, também de forma integrada no estado da Paraíba. Aquele abraço, preparação nota 1000, tô torcendo por vocês, chama a galera que o Edelmundo tá arrasando nessa preparação. Valeu!